Dia, senhor Cristiniano. O sindicato fez, então, a denúncia formal ao Ministério Público e à própria Secretaria de Segurança Pública? E o que aconteceu? Qual foi a resposta que o senhor recebeu dos dois órgãos? Bom dia, Adriana. Olha, o sindicato não fez, no momento algum, denúncia alguma. O que aconteceu é que dois delegados tiveram a iniciativa de denunciar. Um, porque responde ao inquérito administrativo, e o outro, por se sentir preocupado, no zelo pela polícia, o de Feira de Santana denunciou tanto policiais civis como pessoas estranhas da polícia e também policiais militares. O sindicato, quando tomou conhecimento desse fato, através de um grupo de policiais que esse grupo estava preocupado, nós fomos ao secretário de Segurança Pública e solicitamos a ele... Semana passada. No dia 23. Tá. Solicitamos de a março. ele... Março. É. Informamos o caso a ele. Ele, o secretário, disse que aquilo era um boato. Eu disse, bom, se é um boato, então eu gostaria que o senhor tomasse uma certa providência, os policiais que querem trabalhar estão preocupados. Porque, na verdade, nenhum agente de polícia e alguns delegados tem culpa do que está acontecendo aí. Isso é um problema histórico. Na polícia há mais de 20 anos que segura esse tipo de expediente e que ele precisa resolver. 20 anos, então isso é uma prática comum, utilizar carros roubados. Carros recuperados pela seguradora, porque, na verdade, se você verificar, o pátio de Feira de Santana, como o pátio das outras delegacias, nós não temos o estacionamento nem próprio. E ficam esses carros das seguradoras que não querem pagar os seus estacionamentos e estão ficando na delegacia. Ali, o que acontece? Se tivesse um judicial, que até 88, o delegado de polícia, ele tinha o poder de dar ao cidadão, ao policial, fiel depositário. Quando chegou 88 a Constituição Federal, isso foi proibido para os delegados, retirado esse poder de polícia. E aí só o juiz que pode dar. Tanto é que o delegado que está citando no jornal do dia 9, ele ficou chateado porque só ele foi responsabilizado em dar a um agente de polícia com um fiel depositário que esse carro foi pego da mão do esposo da agente de polícia. Então, o caso é grave, precisa tomar providências urgentes, porque não se pode deixar um policial hoje na situação de insegurança. Ou seja, o policial ele sai para trabalhar e pode ser preso, porque esse carro exercer sua atividade. Isso pode ter um problema pior, porque pode... Você está falando em diligências? Em diligências, pode haver troca de tiro entre policiais e policiais. Porque se ele está na legalidade, ele não tem culpa. Se o Estado quiser der o carro a ele, não tem problema, vai trabalhar. Porque quando eu disse que tem mais de 1000 carros irregulares, você pode verificar que os pátios estão cheios. E nenhum são comunicados à delegacia de cruz veículo. O delegado-chefe do gabinete do delegado-chefe disse que tem 400 carros registrados. E o delegado-chefe, aqui ontem, ele disse que ia contratar, que ia requisitar mais 600 carros. Ou seja, fecha os mínimos que eu falei. Ele foi delicado, me chama de irresponsável. Tenho um grande respeito ao doutor Laranjeira, conheço há muitos anos, já é a segunda vez que ele é o delegado-chefe. Então ele tem experiência demais, até 40 anos de serviço. Ele não poderia ser tão delicado em acusar um sindicalista que está preocupado pelo zelo da polícia e pelo zelo da sociedade. Então, a preocupação do sindicato hoje não é denunciar. Nós apresentamos esse documento aqui ao Ministério Público, encaminhamos ao Ministério Público, encaminhamos cópia para a Corregedoria e encaminhamos a cópia para o Secretário de Segurança Pública. E no Ministério Público, qual foi a resposta que vocês receberam? A doutora Rita Tourinho já indicou uma outra promotora que é responsável pela fiscalização da polícia e que vai marcar uma audiência durante a semana. O que a gente vai chamar a atenção, Adriana, é que esse documento aqui está anexado vários documentos, inclusive o delegado-chefe, se for tratar de responsabilidade. Existem denúncias aqui de delegados de polícia, autoridades policiais que estão ocupando cargo de direção na polícia e que estão ocupando e continuam ocupando. Desde a denúncia que partiu desses dois delegados do ano passado e agora do dia 9, não se publicou nada no Diário Oficial para que fosse tomadas providências. Apenas especulações e entrevistas. E o que a gente está querendo, na verdade, é que seja tomado providência. Nós não vamos aceitar, porque o sindicato sempre defendeu a sua categoria, e não vamos aceitar que nenhum policial seja preso, até porque não se pode usar dois pesos, duas medidas. O delegado ontem, que foi preso, ele foi preso pela Polícia Militar, não foi autuado em flagrante. Então, quem está querendo é que o policial seja chamado, que esses carros, se tiverem na mão dos policiais, que sejam apresentados agora, que dê condições. O governador do Estado, nós estamos tentando marcar uma audiência com o governador do Estado, o Carlos Alberto, desse sindicato, já informou ao governador que precisa de audiência para que ele possa discutir, porque a omissão está partindo do delegado-chefe e do secretário de Segurança Pública. Agora, imagine, em 24 horas, só em Salvador foram 9 carros roubados.
Se esses carros, antigamente, se eles fossem encontrados, eles iriam para os pátios das delegacias, com a denúncia que você está falando, e não seria avisado aos donos, nem a justiça, né, em primeiro ponto, tem que avisar a justiça. A autoridade policial, quando é um caso como esse, ele tem de imediato comunicar à justiça pela recuperação do carro. Ou seja, vai instalar um inquérito policial ou flagrante se o cidadão que foi preso está com esse carro na mão. Bom, isso aí poderia se fazer o seguinte: o juiz que tem a autoridade para colocar esses carros à disposição da polícia, se for da seguradora, em acordo com a seguradora, até porque o pátio está sendo usado por essas seguradoras. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer identificar, falando assim: a polícia só utiliza realmente carros roubados ou até as armas apreendidas também são utilizadas? Bom, é outra coisa. O policial, quando entra na instituição, ele deveria receber um kit policial, ou seja, um material de trabalho. Ele não recebe essa arma, não recebe nada, e infelizmente o policial também está na ilegalidade com essa arma, porque mesmo a arma dele hoje, com a nova lei de desarmamento, o policial tem que registrar na Polícia Federal essa arma. E nós já fizemos, secretário, que colocasse um stand na Polícia Civil para que isso fosse agilizado. Nós pedimos também, há 3 anos atrás, que todos os carros que fossem recuperados, tanto roubados como furtados, que fosse publicado no oficial para que a sociedade tomasse conhecimento, porque evitaria esse tipo de coisa, esse constrangimento hoje que os policiais estão passando e que a polícia está passando por má administração, por falta de gestão. Obrigada pela sua presença no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Eu agradeço.